quero ser bem incisivos com você. Se você puder, adquira e se inflame com esses dois livros, o Chega Mendigo Jamais e o Vivendo na Dimensão das Águias. Eu não comentei no primeiro contato, esse livro da Águia, na primeira edição dele, na primeira reedição dele agora, ele vendeu 2.000 cópias em menos de 30 dias. Isso no meio evangélico, isso é sui generis. Você vendeu uma edição, 2.000 cópias em menos de 30 dias. Normalmente se vende uma edição no Brasil com um ano, uma edição de 2.000 cópias. Normalmente, um ano e pouco. E esse livro, ele é muito influenciador. Há alguns empresários que têm usado esse livro para influenciar seus funcionários, a motivar os seus funcionários. E eu sempre me apaixonei com a história do Colgate, que vocês conhecem muito bem, que depois comprou a GC, depois comprou a Colinos, depois comprou a Sorriso, tornou essa potência fantástica por causa de um coração fiel e um coração generoso. Essas duas coisas andavam na vida de Colgate, fidelidade e generosidade. Mas nós estávamos falando sobre a questão do dízimo, e dízimo é um assunto que ele é amado ou ele é odiado. Há alguns grupos no Brasil que detonam o dízimo, e agora, como eu comentei com vocês, né, um teólogo renomado estava indo tão bem, e se perdendo falando coisas que sem fundamento na palavra de Deus. Ao ser questionado sobre a outra pergunta, eu me apertei durante uns 2-3 meses e eu quero saber se eu pedindo a Deus perdão, está tudo certo. E eu continuo dali para frente a entregar o dízimo. Normalmente, quando uma pessoa ela entra em apuros financeiros, normalmente a questão é falta de planejamento. Um planejamento que significa, ou você comprou além do que você devia. Por exemplo, você está querendo comprar uma blusa, mas no seu planejamento para 2013, essa blusa não cai no mês de maio. E se você comprar, você sabe que você vai ter problema. Aí vem aquela vozinha, usa o dízimo. Você usa o dízimo, compra a blusa e depois você acerta tudo. Por que usar o que não é seu? Se o dízimo é santo. Quando a crise veio aí, essa crise aí que assolou todo mundo, o que teve de crente que falou assim, eu não vou, então vou me precaver, não sei o que vai aparecer por aí, vou guardar o dízimo todo mês para Deus, vou abrir uma caderneta de poupança para Deus. Abriu a caderneta de poupança para Deus, porque se caso viesse precisar, como o dízimo, ele é de Deus, Deus é santo, ele também é de Deus, então ele podia usar o dízimo na crise, que não tinha problema nenhum. O dízimo não é meu, o dízimo não é seu, o dízimo não é da igreja presbiteriana, nem da católica, nem da batista, nem da nazareno. O dízimo pertence ao Senhor Deus e acabou. Quando eu digo, puxa vida, eu me apertei em dezembro, porque minha família toda veio passar o Natal na minha casa, e minha família não me ajudou, então eu tive que acabar usando o dízimo. Janeiro foi férias, aí complicou, tive que sair com a minha família, e eu tive que usar o dízimo. Fevereiro foi acampamento, lá em casa todo mundo foi para o acampamento, então, e como fevereiro é carnaval, o dízimo pulou o carnaval, e já foi o dízimo também, né? Março não deu para entregar, porque março, IPVA, IPTU, material escolar, querido, quando nós oramos ao Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas, e eu não sei se você como crente, você faz isso, qualquer dinheiro que um crente recebe, ele tem que pedir ao Espírito Santo direção. Espírito Santo, primeiro você agradece, obrigado pelo meu salário desse mês. Enquanto há tanta gente desempregada, o Senhor me permitiu receber esse dinheiro aqui, muito obrigado.
Separa o dízimo do Senhor. E eu, se eu fosse você, eu vim aprender isso vim aprender isso 20 anos atrás. Eu vim a separar todo mês uma oferta de gratidão para Deus, pelo que Deus me dá. Dízimo é meu dever, é uma ordem, trazei. Oferta, espontaneidade. Oferta fala de coração. Oferta revela quem você é e quem eu sou. Normalmente pessoas que têm dificuldades de ofertar, de presentear pessoas, são pessoas que elas têm alguma ligação aí à questão do dinheiro. Mas quando você vê pessoas que gostam de presentear outras pessoas, essas pessoas normalmente são pessoas muito generosas. São pessoas que revelam que têm um coração lindíssimo. Então, agradeceu a Deus, separou o dízimo, devolve a 10ª parte, devolve uma oferta de gratidão para Deus. Mas eu não sei calcular a oferta, pastor. A oferta, quem faz você sentir o peso de... Entenda que a palavra peso aqui, o valor, a essência de uma oferta, é aquilo que você sente por Deus de gratidão. Uma pessoa que é prazerosa, que ama a Deus, que é grato a Deus pelo que Deus fez na vida dela, ela tem prazer de ofertar. E se ela puder, se bobear, ela tira a roupa do corpo e dá para Deus. Você conhece pessoas que, se pudessem, elas tirariam a roupa do corpo e ficaria sem nada para dar para uma pessoa? A oferta expressa muita gratidão. Então, o que fez Colgate chegar a essa dimensão de 90% de oferta, de 80% de oferta? Isso chama-se sentimento de gratidão, sentimento de amor. É você começar a olhar quem era você antes de conhecer a Jesus. Muitos de nós gastando dinheiro com cigarro, com bebida, com droga, prostituição e tanta porcariada. Chega na igreja arrebentado, Jesus nos liberta, trata tudo isso. Olha o dinheiro aparecendo aí. Dinheiro que era do cigarro não é mais do cigarro. Aparece dinheiro que você usava do cigarro, aparece o dinheiro que você usava da bebida, o dinheiro que você usava para tanta coisa que não edifica. Aí começa, por isso que o crente prospera. Aí ó, o dinheiro voltando aí, ó, que o diabo estava levando nessas coisas todas. Então já não leva mais. Aí começa a aparecer dinheiro. Aí eu tenho que ter cabeça para fazer planejamento. Espírito Santo, me orienta o que eu devo fazer com o dinheiro do Senhor que está nas minhas mãos. Aí, se eu sei que dezembro é um mês com possibilidades de pessoas chegarem, e você tem um desejo de sair com a família em dezembro, então se programe. Aí você vai num programa para sair em dezembro, uma pessoa vai se programar para ir na sua casa. Aí você vai mentir, eu não vou poder que eu estou com um compromisso. Se você não fez, então, olha, eu tenho um compromisso, eu vou sair com a minha família. Agora, se você sabe que vem sua família, então você tem que estar preparado para receber sua família. E Deus que te ajude a você, especialmente você que é fiel a Deus, e você que é generoso para com o Senhor, Deus que ajude a você, que as pessoas que cheguem à sua casa, sejam amigos ou parentes, Deus ajude que você seja um dizimista, sabe por quê? Se você é um dizimista, Deus vai te livrar de prejuízos. Porque às vezes existem algumas pessoas que chegam na sua casa e instala lá 30 dias com a família, traz papagaio, periquito e todo mundo, e não ajuda com nada. Quando essa pessoa que recebe não é dizimista, eu vou dizer assim, olha, foi Deus que mandou mesmo. Não deu para ele, vai dar para a família. Mas eu tenho uma pessoa na minha família, ele nem é crente, meu sogro. Ele vai lá para Vitória, isso é espontâneo. Ele chega em Vitória, chega lá, tal, toma banho, almoça, ele vai no supermercado sozinho, daqui a pouco ele chega com cestas de compras. E ele fala para minha esposa o seguinte: eu não quero ser peso, só o fato de já estar sendo poupado de pagar uma diária, que é cara, na orla. Ele diz, gente consciente, gente que nem é crente. Então ele vai no açougue, e você acha que ele fica lá um mês na minha casa? Não, nem uma semana. Isso parte dele. Mas há pessoas que às vezes não se programam,
Aí a família chega, aí também quer mostrar uma coisa que não tem. Aí quer comprar coisas que ele nunca comeu na casa dele. Aí compra aquele peru. Mal assava um pintinho na casa dele no Natal. Aí chega alguém, aí compra peru, compra não sei o quê, e enche a casa. E enche a casa de dívida também. Que a família vai embora. Depois as contas vão chegando. Aí vai o dízimo do Senhor. Vai as ofertas missionárias, vai tudo. Até os votos que havia prometido para Deus, de uma oferta. Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas não deu. Minha família levou tudo. Então, meus vizinhos levaram tudo. Meus amigos vieram, levaram tudo. Janeiro não deu. Aí, tem esse teólogo que está dando bons conselhos. Ótimos conselhos. Você, então, dezembro, janeiro, fevereiro e março, você pede para Deus perdão, esquece. E usa, inclusive, a Bíblia. Esquecendo os meses que para trás ficam, eu prossigo, né? Esquecendo os dízimos que para trás ficam. Quando você compra alguma coisa numa loja para pagar 4, 5 vezes, você paga ou não? Tem que pagar, não tem? E se não pagar, o nome vai para onde? Tem muito crente que está lá no Serasa do céu, viu, irmãos? Está aí. Já estão muitos aqui embaixo. Não, se estão aqui embaixo, irmãos, eu não tenho dúvida que lá em cima o negócio não está bonito, não, viu? São Pedro já está com a faca todo tamanho te esperando lá para você. Acerta a primeira conta aqui. Então, como é que você, se você está em dívida aqui com o homem, com certeza, querido, Deus já caiu já no laço aí há muito tempo. Se está devendo aqui, devendo o homem aqui, porque tem gente que está pagando conta, prestação do carro dele com dízimo. Eu soube de um casal, numa igreja grande, lá em São Paulo, o casal estava tendo um pé de guerra, porque a mulher não concordava em comprar um carro. Olha o discurso do marido: eu estou comprando um carro para ir para a obra de Deus, o carro é santo, estamos indo para a igreja do Senhor que é santo. Então nós estamos indo cultuar a Deus num culto santo. Então o carro é para Deus. Então eu posso usar o dízimo. Só que essas pessoas que compram o carro com o dízimo de Deus, só quem anda no carro dessas pessoas é só a família. Termina o curso, já sai correndo para ninguém pegar carona. Ué, mas o carro não é de Deus? Se é de Deus, é de todo mundo o carro na igreja. Como é que fica isso? Então esse casal, depois que eu fiz uma série lá, uma série chamada Destronando Mamon, baseado no livro de Jó. São 6 ministrações. Aquele casal chegou lá na frente, chorando, devolvendo a chave e o documento, lá na frente, no momento do ofertório, dizendo: esse carro não é nosso. Compramos com dinheiro que não pertencia a nós. Tem gente pagando aí prestação de casa com dízimo de Deus. Não. Mas a questão é a seguinte: eu tenho que acertar o que ficou para trás? Não. Eu quero dizer para você o seguinte: eu aprendi na Bíblia que eu não devo dever, eu não devo dever ninguém nada senão o amor. A ninguém fiqueis devendo nada senão o amor. Eu só vou te dar aqui um exemplo. E está no Novo Testamento. Mas eu sei que você crê que a Bíblia é velho no Novo Testamento. Eu sei que você crê. Mas eu vou te dar um exemplo, porque se eu fosse dar no velho, eu ia falar: mas isso é coisa do velho. Teve um homem na Bíblia que quando ele se converteu, até o que ele ficou devendo para trás, ele falou assim: eu quero acertar minha vida. E o que eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais. Lucas 19, Zaqueu. E eu vou dar um exemplo para você da minha família. Meu pai ficou quase 40 anos dentro de uma igreja, sem ser dizimista. Meu pai peitava pastor. Meu pai brigava com todo mundo. Eu até 8 anos atrás, meu pai fez agora em janeiro 88 anos. Até 8 anos atrás, meu pai eu não sabia o que era ver meu pai chegar na igreja e trazer um dízimo. Nunca vi. Se eu fosse ter meu pai, dizer para o pessoal: eu não sou dizimista porque meu pai não é dizimista. Se eu fosse depender do meu pai como exemplo, eu nunca seria um dizimista. Mas Deus me usou para trabalhar na vida do meu pai. Uma vez foi falar de dízimo do meu pai. Meu pai tinha uns 130 quilos, muito forte meu pai.
E vocês vão poder saber um pouco mais sobre ele no meu testemunho, que, se Deus me permitir, eu vou dar amanhã. Meu pai, uma vez, ele me deu um murro, que ele quase quebrou minha perna. O braço do meu pai era quase minha coxa, para vocês terem ideia. Muito forte ele. E quando eu ia falar para ele de dízimo, ele ficava louco, desesperado. E meu pai era um avarento. Por isso que eu digo para você, meu pai era um avarento mesmo. Literalmente um avarento. Meu pai cheirava a dinheiro. Ele pegava a nota de, se fosse hoje, 20, 50, e ele cheirava. Falava, que delícia. Isso é demônio, irmãos. Demônio. Meu pai, então quando eu falo com você que uma pessoa que tem problema com dízimo, é gente que é apegada a dinheiro. Isso é um demônio. E a Bíblia diz que o avarento, ele é idólatra. Está lá em Colossenses, diz, Paulo fala isso. Então, um antidizimista nunca pode pregar para um membro de uma religião que é idólatra. Nunca ele pode pregar. Porque ele é tão idólatra quanto. Então, meu pai, eu comecei a trabalhar com meu pai sobre a questão do dízimo. Então, você que às vezes está preocupado porque atrasou o dízimo 2 meses, 3 meses. Vamos dizer que a igreja tem um irmão que atrasou o dízimo 2 meses. O outro atrasou 1. Mais um grupo atrasou 4 meses. E isso vai ficando por isso mesmo. Arrebenta com a igreja. Arrebenta. A igreja trabalha em cima de planejamento. Igreja não foi feita e ela não tem o propósito de juntar dinheiro, não. Igreja que fica juntando dinheiro sem propósito, irmão, você atrasa de vida. Dinheiro é para entrar e sair. É 0 a 0. E eu estou dizendo, não estou falando que a igreja não tem que ter um percentual para ela andar aqueles primeiros dias do mês. Sim. O que eu estou querendo é o seguinte, porque tem igreja que, não, os camaradas se gabam, eu estou com 2 milhões aplicado, pelo amor de Deus, é aplicar em vidas, é aplicar em almas, é aplicar para o crescimento da igreja. Então, mas aí o povo começa, corta 2 meses, não, eu deixei 2 meses para trás, e alguns especialmente, e o que tem de gente que corta final de ano, eu vou pedir a Deus perdão em janeiro e começar em fevereiro, porque como o Brasil só volta a trabalhar em março, então ele para dezembro, janeiro, fevereiro no dízimo. E aí, porque é onde tem a maior renda, ele recebe. E isso arrebenta com a igreja. Eu escuto os meus colegas e de tesoureiros. Muitas igrejas, a menor renda é em dezembro, quando deveria ser duplicada. E os ganhos extras? E os 13º, e os outros especiais. Outros, quando às vezes tem uma entrada diferenciada de algum imóvel, você não vê esses dízimos diferenciados. Só quero dizer para você uma coisa, meu pai serve como exemplo aqui para todo mundo nesse aspecto que tem problema nessa área. Meu pai, quase 40 anos dentro da igreja, eu preguei para ele sobre o dízimo. Falei, pai, eu sempre vi o senhor honesto com as pessoas. Eu nunca vi ninguém batendo na porta da nossa casa, cobrando nada de meu pai. Nunca. Eu falei, pai, e por que o senhor não é honesto com Deus? Com o dízimo? E um dia, o Espírito Santo visitou o coração do meu pai. Meu pai vendeu um dos patrimônios que ele tinha comprado, ou um dos bens que ele tinha guardado. Ele fez um levantamento, quanto é que é o salário dele? E ele fez um cálculo de quase 40 anos para o salário atual. E ele achou o valor. Vendeu um bem e devolveu o dízimo de quase 40 anos. E sabe qual foi o raciocínio dele? Olha só, raciocínio de um leigo, de uma pessoa iletrada. Meu pai disse o seguinte: se eu gosto de andar corretamente com os homens, porque eu sou um homem de caráter, por que eu vou andar errado com Deus? Aí ele brincou, ele falou sério, mas eu entendi, na linguagem dele, no contexto dele. Ele falou assim, vai que eu chego lá em cima e São Pedro me barre. Ele fala, acerta a sua conta primeiro, depois você sobe. Eu entendi o que ele quis dizer.
Não tem ninguém, não tem São Pedro nem São João que vai barrar a gente lá em cima. Quem me salva, quem salva você é Jesus. Acabou. Mas meu pai disse assim: vai que eu suba e eu chegue lá, eu sou barrado porque eu não estou com minhas prestações em dia, que nem o Silvio Santos. Você está com as suas prestações em dia? Quem assiste o programa do Silvio Santos, né, no Baú da Felicidade, quando ele vai perguntar para a pessoa: vem cá, e aí? Você está com as suas prestações em dia? Se a pessoa fala assim: olha, eu só deixei de pagar essa última. Ele falou: você acabou de perder seu prêmio. Meu pai assistia Silvio Santos, esse foi o raciocínio dele. Ele disse assim: bom, se o Silvio Santos é capaz de impedir uma pessoa de levar uma premiação, porque ela deixou uma prestação atrasada, raciocínio do meu pai. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a Bíblia diz, já que o pessoal tem um problema lá com o Antigo Testamento, é lá no Antigo Testamento que diz que o dízimo é santo, e do lado desse versículo lá, diz assim, que aquele que usava o dízimo, ou aquele que tomava emprestado o dízimo, deveria depois colocar em cima do dízimo 1/5 em cima, 20%. Ué, Deus é agiota agora? Pensa o que você quiser pensar. Não, Deus não é agiota. Mas Deus não é idiota não, viu gente? Deus não é idiota não. No mesmo livro que diz que o dízimo é santo, se a pessoa usasse na lei o dízimo, ele tinha que colocar 1/5 depois, 20%. Está igual imposto de renda? Eu quero dizer para você o seguinte: não tenta brincar com aquilo que Deus não deixou você com liberdade para fazê-lo, porque o dízimo é sagrado. Mas eu quero dizer para você que se você pedir para Deus perdão de qualquer coisa, Deus perdoa você. Deus é perdoador. Mas Deus é justo também. Deus é justo. E as pessoas ficam brincando com a justiça de Deus. Então, se você sabe que você não tem condições de receber alguém, por que você vai receber? Mas eu não tenho coragem de falar que eu não tenho condições para receber. Mas você tem coragem de meter a mão naquilo que não é seu, que é o dízimo, que é pior. Fala assim: querido, eu não estou em condições, não vou poder. Você diz: eu fiz um compromisso. Compromisso com quem? Com você mesmo. Você não tem que dizer para a pessoa: compromisso. Você sabe que você está compromissado com você naquele mês, porque você não tem como receber ninguém. Não, mas se eu não receber aquela fulana da minha família, meu Deus do céu. Se eu não receber aquele fulano, meu Deus do céu. Querido, não viva a sua vida em função dos outros. Esse é o problema de muitas pessoas. E aí não tem que comprar uma toalha, porque vão pensar o que de mim? Tem tempo que eu não venho na minha casa. Só receba se você tem condições. Só compra se você pode comprar. Não, mas aí eu posso usar o cartão se eu não tenho dinheiro. Sabe o que alguém definiu o que é cartão? Eu tenho uma máquina de cartão. Amanhã de manhã, quem quiser comprar com cartão, pode comprar. Mas alguém disse o seguinte: cartão de crédito é você comprar o que você não pode com dinheiro que você não tem. É claro. Entenda aí. Isso aí é para algumas pessoas. Mas hoje ninguém normalmente, de uma maneira geral, as pessoas não andam com dinheiro. Andam com cartão, andam com cheque. Alguns países nem mais cheque existe. Então, há igrejas hoje que, para vocês terem ideia, Estados Unidos e Europa hoje, e já várias igrejas hoje no Brasil, que é uma coisa que me assusta, porque da educação que eu recebi, eu não consigo entender isso, mas nós estamos caminhando por um período que, nos Estados Unidos, as pessoas entregam dízimo e oferta um cartão, nos cultos. E várias igrejas hoje já no Brasil fazem isso. É uma coisa natural. Algumas igrejas não fazem o dízimo, faz a questão da oferta. E aí alguns começam a falar: pastor Ivanildo, mas não é a mesma coisa? Você pegar aquele papel, aquele documentozinho da máquina, colocar dentro do envelope? Porque hoje é um perigo você chegar na igreja com um dízimo de 500, de R$1.000, R$2.000, e pode correr um risco aí. Então, não quero entrar no meio dessa questão. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que se você tem consciência que o dízimo, ele é do Senhor, e se você tem consciência que o dízimo, ele é devolvido diante de algo que você recebeu de Deus,
Então, assim como você não gosta de ficar 2, 3 meses sem receber seu salário, que vai arrebentar com a sua vida, lembre-se, você pode arrebentar com a igreja. É só você se colocar no lugar da igreja. Quantas pessoas chegam para os pastores, no início de dezembro, pastor, vim aqui com minha família para o senhor orar, que nós estamos viajar, só vamos voltar em março. Ó, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses fora. Meus irmãos, umas 10 famílias fazendo isso na igreja. Se antes você viajar, você não devolver o dízimo do senhor, você arrebenta com a igreja. Como é que a igreja vai pagar o salário do pastor e todos os seus compromissos? A folha de pagamento da igreja? O pastor é um homem de fé. Ferro nele. É assim? Não. Aí você pode viajar com sua família e o pastor não pode. Porque ele é sustentado como? E a família? E a conta de energia, de luz, telefone da igreja, e tanta coisa, vai ser mantido como? Não, mês de janeiro, muita gente viaja, então pode até tirar o ventilador da igreja, porque viaja os que podem viajar, os que não podem. E os que vieram para Uberlândia, normalmente no Espírito Santo, as igrejas estão cheias, sabe de quem? De turistas. O povo some nas férias, é incrível isso, né? Quem não tem praia, corre para as praias. E quem tem praia, sai da praia para ir para outro lugar. Então as igrejas normalmente estão cheias de turistas. Então, se os irmãos, ao viajarem, não entregarem aquilo que pertence ao Senhor, a igreja passa por situação difícil. Aí vem lá o relatório, depois o pastor vem triste ao púlpito. Irmãos, a igreja está no vermelho. Então, porque pessoas ficam usando o dinheiro de Deus sem a devida autorização de Deus. Mas eu não sei quanto é que eu devo, não. Eu falei, irmãos, meu pai, ele sabia, quase 40 anos. É só você fazer é fácil, é muito fácil. Você chama o Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar todas as coisas. Você sabe o que a ciência comprova? Ela comprova que até 70 anos de idade ninguém esquece nada. Ela diz que o ser humano é capaz de guardar 700 a 800 recordações por segundo, até 70, 80 anos de idade. Ou seja, ninguém esquece nada. Mas se você esquecer, fala, Espírito Santo, me faça lembrar. Ele vai dizer agora mesmo. Ele vai te dar continha direitinha. Então, nós sabemos, irmãos, e nós podemos enganar qualquer pessoa. A Deus não. Foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos fez. Então, essa foi uma pergunta feita a esse teólogo. Disse, não, fique em paz, descanse, deixa para trás e começa tudo de novo. Mas olha só a resposta: descanse, fique em paz. Eu não vejo, eu não quero nunca responder para você o que você me pergunta, o que eu acho. Eu quero responder para você o que a Bíblia pensa, porque é a resposta de Deus. A Bíblia, ela fechada, ela continua sendo palavra de Deus, mas quando você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando comigo, falando com você. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra pergunta que foi feita para aquele teólogo, e eu vou tentar concluir com essa pergunta, até a hora que eu puder continuar. Necessariamente o dízimo tem que ser entregue na igreja? Olha que perguntinha capciosa. Necessariamente ou obrigatoriamente o dízimo tem que ser entregue na igreja? Olha a resposta do teólogo. Em tese, sim. Ele fala bonito, né? Em tese, sim. Mas você fica à vontade, porque vai depender das situações. Digamos que alguém da sua família está com problema de saúde, gastando muito, com enfermidade lá que não há dinheiro que aguente com tanto remédio. Se você pegar o dízimo e você for ajudar aquele parente que está doente, Deus vai entender, porque Deus é compassivo. Deus vai entender que Deus é um Deus amoroso. Na linguagem desse doutor, não é o que a Bíblia diz.
Talvez seu parente esteja doente até hoje, porque você tem roubado o que é de Deus para enfiar no doente, e ele só vai ficando cada vez mais pior. Se você fosse fiel, você ia fazer uma oração de um fiel, e Deus iria ouvir a oração de um fiel, mas Deus não pode ouvir a oração de um infiel. Como é que você vai ajudar alguém com aquilo que não é seu? Quando você pega um dinheiro para ajudar uma pessoa a comprar um remédio com o dízimo, é como se você saísse do seu banco e viesse aqui, enfiasse a mão no meu bolso, e pegasse o dinheiro que está aqui, e pegasse esse dinheiro e desse para alguém. Assim: olha, eu senti no meu coração de enfiar a mão no bolso do pastor Ivanildo e te dar esse dinheiro aqui. Esse sentimento é do diabo, que isso é roubo. Você pegar algo que não é seu para dar para alguém, dando uma de Papai Noel com o dinheiro dos outros. Ah, eu senti, fiz um propósito com Deus de ajudar um missionário com o dízimo. Eu fiz um propósito com Deus, com o dinheiro de Deus. Que propósito mais desgraçado. Foi um voto que eu fiz. Eu estava em oração, estava em jejum, e veio um clarão. Irmão, foi o sol que estava batendo na sua janela. Não foi nada de clarão. Raiou aquele clarão na minha vida de que eu deveria pegar o dízimo integral e dar de oferta para um pastor que está humildezinho no interior de Uberlândia, a igreja pequenininha. Então eu senti, fiz um propósito de mandar o dízimo para lá, de dar para aquele pastor um presente para ele. Dízimo? Onde é que você leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que só tem um lugar que você deve trazer o dízimo. Não é na casa do tesoureiro, não. Não. E nem na casa do pastor. Nem do administrador. Também não. Nunca entregue um dízimo na mão de um tesoureiro. É bem para você, para ele e para a igreja. Porque o dia que um tesoureiro cair na infelicidade de receber um dízimo de qualquer pessoa na rua ou na porta da igreja, o dia que ele estiver mal, ele detona o tesoureiro e detona a igreja. Assim, me desviaram meu dízimo. Pegava o meu dízimo na rua, pegava o meu dízimo na minha casa. Tem uma igreja no Brasil que vai buscar o dízimo na casa da pessoa, sabia? Eles são muito bonzinhos, até para facilitar para o contribuinte, eles vão na casa. Ó, seu dízimo aqui de abril, você não teve domingo passado, passa aqui o dízimo aqui. Que coisa mais horrível. Não. O dízimo, muito embora seja um dever meu e seu com prazer, você tem que ter a satisfação de trazê-lo no altar. Ah, mas eu não vejo dessa forma não, porque para mim dízimo é obrigação e eu não gosto daquilo que é obrigado. Você gosta. Eu vou te provar algumas coisas que você gosta, que são aparentemente obrigadas. Quem é que gosta de tomar banho aqui? Diga amém. Ah, até quem não gosta nessa hora diz amém, né? Mente, porque senão vai passar vexame, né? Eu gosto de tomar banho com muito prazer. Mas é uma obrigação nossa. Senão vai começar a feder a coisa em casa e não vai prestar. Não é assim? Quem é que gosta de comer todo dia no almoço, e se não janta, mas pelo menos faz uma refeição, diga, louvado seja Deus. E quem não falou, mentiu, porque você gosta de comer. Eu sei que você gosta. Uma das coisas belas da vida. Gostamos de comer. É um prazer que Deus deixou para nós. Quem é que escova dente aqui? Diga amém. Aí. Dízimo para mim é uma delícia. Desde que eu aprendi a dizimar com 8 anos de idade. Prazer. É o mínimo que eu posso fazer para esse meu Deus que me deu, não foi 10%, me deu tudo que Ele tinha. Ele me deu o Filho dele, Jesus, para morrer naquela cruz. Então, o dízimo, eu não tenho direito de levá-lo a lugar nenhum, a instituição nenhuma, a uma creche, a uma casa de filantropia. Eu não tenho esse dever, esse direito de pegar o dízimo e levar a esses lugares. A Bíblia diz de um lugar. Êxodo 34, 26. Eu não vou usar Malaquias, que Malaquias já está arrebentado com muita gente, tem muita gente com raiva de Malaquias. Então, eu não vou citar o que vocês sabem de cor.
Trazei todos os dízimos da casa. Não, vamos deixar Malaquias de lado. Ele já está muito agoniado de tanta gente ficar mexendo com ele. Êxodo 34, 26. Olha o que está escrito lá. E se tiver condições de postar aqui, bem. Senão, alguém pode ler para mim em voz alta esse texto. Êxodo 34, 26. Leia para mim, por gentileza. Obrigado. As primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 12, verso 6. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6. Quem achou? E ali oferecerão, a esse lugar oferecerão em sacrifício os animais que são queimados no altar. Também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais das colheitas e contribuições variadas, ofertas prometidas, ofertas votivas ou feitas por vontade própria e as primeiras crias, e por aí vai. Há um lugar específico que Deus separou para você trazer o dízimo. Olha, lembra de Melquisedeque com Abraão? Abraão representa a mim, a você, a igreja. E Melquisedeque representa Jesus. Então eu vou à casa do meu Senhor e ali eu dedico. Amanhã minha família vai à ceia e vai levar o dízimo daquilo que nós recebemos durante o mês de abril. No ato de adoração, vou estar aqui com vocês amanhã. É um momento especial, festivo para nós. E já há anos que eu curto esse privilégio, esse prazer que Deus me dá de devolver para Ele aquilo que é devido a Ele. Nesse mesmo livro, Deuteronômio capítulo 12, verso 11, fala, praticamente repete esse texto aí, falando de um lugar. E no Novo Testamento, Jesus diz que se você tiver com problema com seu irmão, conserta primeiro com ele, depois você vai ao altar, ou seja, no templo, e oferece a tua oferta ao Senhor. Marcos 12, 41 ao 44 e Lucas 21, do 1 ao 4, fala que Jesus viu as pessoas trazendo suas contribuições na entrada do templo. Ou seja, não é em qualquer lugar. Se alguém disser para você que você pode entregar o dízimo em qualquer lugar, fala para assim, quero Bíblia. Bíblia. Não quero saber o que você pensa. É Bíblia. A Bíblia diz que há um lugar que Deus separou. Então, papai, não pegue o dízimo que você tem que entregar e coloque na mão de um filho para vir trazer à frente, não. Dá a seu filho durante o mês uma mesada para que ele separe o dízimo e traga no altar do Senhor. Seu filho vai entregar o dízimo dele, a esposa entrega o dízimo com o esposo. Mas quando tem uma renda só em casa? Eu conheço algumas famílias presbiterianas e batistas que fazem o seguinte: quando tem uma renda só, o marido divide o dízimo em, vamos supor, tem 4 pessoas da família em 4 partes, para que cada um tenha o prazer de se vai à frente, entregar no gasofilácio, ou se vai colocar dentro da salva, mas cada um tem o prazer de poder entregar o dízimo. Porque na verdade, a fonte, o dinheiro é de quem? É do marido? É do casal ou é da família? É da família. Se os filhos trabalham, eles devem ser dizimistas daquilo que eles ganham. Se não trabalha, então é uma forma do pai incentivar o filho. Isso é um exemplo. Agora, às vezes eu vejo pais que ficam sentados no banco quando a igreja faz a entrega à frente, e fica sentado no banco e manda o filho levar lá na frente, quando ele poderia estar fazendo isso. Irmãos, e depois que eu descobri que quando eu vou entregar o dízimo ao Senhor, quem recebe é o próprio Senhor Jesus, eu não abro mão disso por nada. Eu quero fazer a minha entrega. Eu quero ter a sensação, de fato, de que eu estou entregando, que Jesus está recebendo das minhas próprias mãos. O santo recebendo aquilo que é santo, das mãos de um servo humilde, pecador, que está querendo imitar ele. Minha esposa faz a mesma coisa. Minhas filhas, a mesma coisa.
Então, é uma oportunidade da família ser abençoada. Então, é na casa do Senhor, não é na casa de ninguém, nem de pastor, bispo, nem apóstolo, nem patriarca, é na casa do Senhor Jesus, que nós entregamos o dízimo do Senhor. Ah, mas se eu não concordo com a forma como a igreja está lidando com o dinheiro, isso não é um papel seu. Deus deu uma ordem, é na minha casa. Isso não se discute. Deus não abre isso para discussão, é na minha casa. Ah, mas eu acho que a igreja, ela parou no tempo e no espaço. Se a igreja está administrando mal o dízimo, ela vai prestar conta a Deus. Se você não está satisfeito com a igreja, pede a sua carta. Se não tem sistema de carta na igreja, pastor, eu estou saindo, eu estou tendo uma discordância com a igreja nesse aspecto, mas eu quero a sua bênção. Quero sair daqui da igreja. E saia sem falar mal da igreja e do pastor. Porque se você sai da igreja e ainda sai falando mal do pastor e da igreja, para onde é que você for, e que você chega lá e fala, olha pastor, eu estou vindo aqui para a sua igreja aqui, porque eu estava numa igreja que o pastor lá, olha, não estava bem com o negócio dos dízimos não. Se eu fosse esse pastor que estivesse te ouvindo, eu ia falar assim, você pode voltar para a sua igreja, porque aqui não quero você aqui não. Eu que você tem uma língua do tamanho do inferno. Cai fora daqui. Gente, eu já recusei pessoas no meu ministério em Itapuã, em Vila Velha, porque chegou falando mal da igreja anterior. Falei, não. Se você está falando mal da sua igreja, que você estava lá há 10 anos, você não vai falar mal de mim, dessa igreja aqui? Falei, já tem muito problema aqui. Pode voltar para lá. Quero não. O senhor é curto e grosso. Não, eu era curto e sincero. Sabe por quê? Pastor sabe os problemas que ele já tem. E já recebeu mais outros. E quem fala mal de mim, para você, você vai ser a próxima vítima. Tenha certeza disso. Não duvide. Então, agora, eu quero a sua bênção, pastor. Por que você veio para cá? Não, porque eu estou procurando uma igreja que eu me adeque. Só isso. Chega lá, seja uma bênção lá. Agora, certamente você vai ter uma coisa. Você vai ter outros problemas naquela outra igreja que você não tinha na anterior. Então, nós não temos que estar preocupados com coisas que não são tão essenciais. Mas que Deus já especificou. Aquilo que Deus já colocou como propósito definido para a minha vida, para a sua vida. Que o dízimo é sagrado. Que ele deve ser entregue de tudo aquilo que você recebe. Se já funcionou e funciona até hoje na vida de tantas pessoas, por que é que você vai querer mudar isso? Você não vai conseguir mudar isso. Ninguém nunca conseguiu mudar a palavra. Tentam. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra jamais passará. E ai daquele que tenta aumentar. Um J ou um tio desse livro. Queridos, o dízimo, ele é tão agredido, sabe por quê? Uma das razões, porque Jesus, ele era um padrão, um modelo em tudo. Pastor, mas eu nunca vi na Bíblia que Jesus fosse dizimista. Mas eu quero dizer para você uma coisa, se Jesus não fosse um dizimista, ele não podia morrer na cruz por mim nem por você. Ele não foi na cruz perfeitamente, por mim e por você? Ou ele pecou? Se Jesus não fosse dizimista, na lei ele seria classificado como um ladrão. Porque na lei, a lei chamava quem não devolvia o dízimo de ladrão. E você vê os fariseus e os escribas que tentavam detonar Jesus, eles tentavam encontrar alguma coisa para acusar Jesus, mas você nunca viu na lei, nem no Velho e nem no Novo Testamento, você nunca viu um religioso falar assim, Jesus era ladrão, ele não pagava o dízimo. O dízimo estava também na lei, mas o dízimo passou pelos 3 sacerdócios, passou pelo sacerdócio de Melquisedeque, Levítico e o próprio de Jesus Cristo. E Jesus disse, eu vim cumprir toda a lei. Se a lei também ensinava o dízimo, Jesus falou assim, eu vim cumprir. Então ele foi perfeito. Você vê no Calvário 3 cruzes, à direita e à esquerda eram ladrões, a do meio era de um santo, de um justo e de um perfeito. Quem fala que não é dizimista, porque nunca viu Jesus sendo um dizimista, você está dizendo outras palavras que Jesus era um ladrão. E Jesus, ele não precisava nem pagar imposto, ele pagava. Houve uma luta entre Golias e Davi, e foi feito um pacto. Quem vencesse a batalha, toda a sua descendência estaria isenta de pagar impostos. E quem foi que venceu a batalha entre Davi e Golias? Davi. Jesus é descendente de quem?
Ele não precisava pagar imposto. Mas um dia alguém falou assim: o mestre, vocês pagam imposto? Aí Jesus falou assim: Pedro, vai lá no mar, lança um anzol. Primeiro peixe que você pescar, tem um dinheiro lá dentro que eu guardei. Jesus é fantástico, né? Aí eu precisava de um dinheirinho, sabe onde estava o dinheiro? Vai lá, pega o dinheiro, paga o seu imposto e o meu. Até para calar a boca dos insensatos, Jesus abria mão dos seus próprios direitos. Tem uma piadinha que fizeram, diz que um dia Jesus começou a perceber que nas reuniões com os discípulos, o Judas estava sumido. Judas sumiu. Aí começou a notar que volta e meia o Judas estava com um anzol. Aí Judas estava lá, tentando, no mar. Aí Jesus falou assim: o que está acontecendo com Judas? Aí Pedro disse: eu deixo que o senhor mandou eu pescar aquele peixe e eu peguei aquele dinheiro. Ele está tentando ver se ele acha dinheiro na boca dos peixes. Mas irmãos, se você não entendeu muita coisa nessa tarde, se você conseguir entender, Levítico 27, 32, está bom demais. É que o dízimo é santo, e eu não vou tocar nele. Todos que tentaram tocar no dízimo na história, aliás, não vou falar nem do dízimo, todos que tentaram tocar em alguma coisa sagrada na história bíblica, se deram mal. Eu só vou citar para vocês os personagens. Um homem muito piedoso chamado Uzá. Ele não podia tocar na arca, ele não tinha autorização para aquilo. Como crente não tem autorização para tocar no dízimo. E a arca ia na cabeça dele cair. Ele achava que ia cair, porque na caminhada uma das rodas pendeu-se. E Uzá pensou: bom, a arca vai rolar. E ele, para querer ajudar, ele segura a arca, morreu fulminado na hora. Era um dos textos que eu não entendi durante muito tempo na minha vida. E eu confesso a vocês que eu tinha anotado aquela história para um dia, quando chegar no céu, perguntar para Deus: por que ele foi tão duro com Uzá? Era um princípio. Não toque. Mas e se a arca caísse? Deus não disse que a arca ia cair. E se caísse era problema de Deus, não meu nem seu. Deus não pediu ajuda para Uzá. Então não queira fazer algo na igreja que Deus não te pediu. Já fazer o que Deus pede às vezes é complicado, né? Não queira fazer o que Deus não te pediu. E Uzá foi fazer o que não devia. Beltesazar, o rei Beltesazar, foi usar os utensílios do templo, que ele não tinha autorização para isso. E ele foi punido a ponto de andar que nem um animal, e o seu pelo virar como pelo de um animal, porque ele tocou naquilo que não devia. O dízimo é santo, e nele eu não vou tocar em hipótese alguma. Mesmo quando fiquei fora da igreja por 4 anos, eu mandava o dízimo para a igreja, porque eu tinha um temor do dízimo. Não é medo, não. Eu entendia que o dízimo era do Senhor, e aquilo que é do Senhor não posso tocar. Se você entendeu isso aí, você entendeu toda a matéria de hoje à tarde. Nós vamos continuar amanhã de manhã, vamos aproveitar o máximo possível do tempo, e após a ministração, se você quiser fazer alguma pergunta, quero dizer que muitas perguntas que às vezes as pessoas me fazem, a resposta está nesses livrinhos que eu venho escrevendo aí. Por isso que eu tenho escrito esses livros. É para ajudar nos questionamentos que às vezes você tem. Então às vezes as pessoas me fazem uma pergunta que Deus já me deu a resposta. E está aí para você ler. Então, faça um esforço de ler um pouquinho. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler, porque quando eu começo a ler, minha cabeça dói. É ferrugem que está saindo da sua cabeça. É falta de leitura. Olha só, grave essa frase, se puder anote essa frase: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, é questão de você começar a se habituar. Começa lendo um pouquinho, vai lendo um livrinho fininho, e depois você chega lá no final. Tá bom, amados? Minha irmã,
Eu ela está fazendo aqui uma pergunta se ela faz um voto de pagar algo além do dízimo, dar uma oferta votiva? Não. Qualquer dinheiro que você recebeu, o dízimo já é, entenda, é lei. Mas aí vou fazer ainda uma oferta. Assim. Aliás, isso chama-se na Bíblia de oferta votiva. Quando você fala assim, se Deus me abençoar, que sair um emprego para mim, primeiro salário, eu vou separar o dízimo e vou dar como oferta. Chama-se oferta votiva. Eu diria para você que ela está na mesma conotação, mas são diferentes. Porque o que é uma oferta alçada? É uma oferta sacrificial. Eu vejo um pessoal falando de oferta alçada e fico apavorado. Às vezes eu vejo, chego em algumas igrejas, vejo na parede assim, oferta alçada, do mês inteiro, uma igreja de 1000 membros, R$156. Que é isso? Sabe o que é oferta alçada? É uma oferta sacrificial, é uma oferta que me custa. Ou seja, é uma oferta além das minhas posses. E que de vez em quando Deus faz isso comigo ou com você. Está na Bíblia. Então, uma igreja toda oferta alçada. Na minha cabeça, quando eu era criança, eu via assim, irmãos, vamos agora levantar as ofertas alçadas. Eu pensava que era oferta que tinha alça. Não. Oferta sacrificial, uma oferta que me custa. Por exemplo, se Deus me ajudar que eu passar no vestibular, eu vou dar para Deus, além do meu dízimo desse mês, uma oferta especial de X valor. Chama-se oferta votiva. Eu estou sentindo a igreja está passando por um momento difícil. E o pastor chega e fala assim, irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil. Surgiu uma coisa que nós não estávamos esperando, então assim, paga essa conta. E ele diz assim, eu com a minha família estamos fazendo um sacrifício. Porque o dízimo não é sacrifício para ninguém. É algo que nós já sabemos que devemos oferecer ao Senhor. E ele disse assim, eu além do dízimo esse mês com a minha família, estamos fazendo um sacrifício de fazer uma oferta X. E eu quero desafiar a igreja também a entrar num sacrifício nesse mês. Ou seja, num esforço sobre-humano. Então, é uma convocação. E é claro, entra nesse propósito quem quiser. Agora, oferta votiva. Não, eu fiz um voto esse mês de abençoar ao meu Deus, abençoar a casa do meu Deus. Todo mês eu fiz um voto de entregar 10%, 15% de gratidão. Isso chama-se oferta votiva de gratidão. Tá bom? Não. Ai daquele que fizer um voto e não cumprir. Ah, não foi minha emoção. Emoção, vai falar com o Roberto Carlos. São tantas emoções. Vai falar com ele. Não. Fez o voto, Deus não te pediu o voto, fez voto? A Bíblia fala de ofertas votivas. Agora, se você tomou a decisão de fazer um voto, não está a desincumpri-lo, porque em ti haverá pecado e Deus o requererá de ti. Deuteronômio, não sei se é capítulo 23 ou 21, mas está escrito lá em Deuteronômio esse texto, e eu fiz essa referência num dos meus livros. Então, é uma oferta maravilhosa, oferta votiva.